O mercado continua atento a cada desdobramento sobre a guerra e principalmente sobre o controle do Estreito de Hormuz. E aí, diante desse cenário, ainda em disputa no mercado de petróleo, eu chamo agora o nosso colunista, Tony Volpon. Tony, bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde. Tony, quero muito te ouvir sobre esse cenário. A gente com certeza não esperava que a guerra chegaria já nessa sexta semana praticamente. Certamente nem Donald Trump esperava, né? Queria entender um pouco de como é que você está enxergando esse cenário e as últimas atualizações diante aí de um petróleo que continua subindo. Chegou a tocar essa semana $115 o barril, o Brent. Eu até tive algumas conversas. A semana passada eu tive em Nova York, conversei com um montão de gente e uma coisa que eu achei interessante é que vários especialistas que estudam o mercado de petróleo de fato acreditam que o corte de oferta que está ocorrendo, o preço do petróleo deveria estar muito mais alto do que está hoje, tá? Deveria estar mais próximo de $150. E uma hipótese para explicar essa diferença seria que o mercado como um todo ainda está esperando o que a gente chama de taco trade, né, por parte do Trump, né, que é aquela ideia que Trump always chickens out, né, o Trump sempre desiste. Então é interessante você falar que a gente está na sexta semana, porque eu acho que o mercado ainda está perseguindo, né, esse fim mais breve dessa guerra e uma normalização, ainda tentando trabalhar na lógica que em algum momento o Trump vai desistir ou vai procurar algum tipo de saída. E razão pelo qual, por exemplo, como eu disse, que o preço do petróleo não parece estar ainda refletindo o corte de oferta. O perigo, obviamente, para o cenário como um todo, para o mercado e para a economia global, é o mercado abandonar essa esperança, ou o Trump realmente, né, como foi comentado aqui, né, ele está emitindo sinais contraditórios, mas parte desses sinais seria a destruição da capacidade exportadora do Irã, né, que de fato levaria a um corte permanente da oferta global de petróleo, né, e isso sim poderia, né, calcificar no mercado de petróleo um preço muito mais alto por muito mais tempo, né, porque demoraria muito tempo para a oferta eventualmente, né, responder a esses preços mais altos, né, dado o corte da oferta do Irã, e aí, quem sabe, o que o Irã faria para diminuir a oferta dos países vizinhos. Então, a gente está num momento realmente bastante delicado. Pois é, eu até aproveito para te perguntar, e tá difícil de imaginar como é que vai ser o cenário daqui para frente em termos de impacto, porque a gente não sabe, de novo, quanto tempo vai durar essa guerra. A gente já não imaginava que duraria já 6 semanas especificamente. Queria entender, na sua avaliação, o quanto que isso pode gerar de impacto se, por exemplo, a guerra termina nessa semana, especificamente 6 semanas. O estrago durante 6 semanas já foi feito, né? Você acredita que isso pode se arrastar ao longo dos próximos meses, por exemplo, numa economia americana, Tony? Com os especialistas, pelo menos com quem eu tenho falado, eles dizem se parar por aqui, ou mais ou menos por aqui, a recuperação da oferta de petróleo pode de fato ser rápida. Tá? Então você não teria, como eu disse, né, um cenário onde preços muito mais altos ficariam por muito tempo. Todos os cenários mais negativos em termos da economia global, inflação, estagflação, etc., dependem muito não só do nível do petróleo, mas por quanto tempo o petróleo ficaria nesses níveis. Então a gente ainda está numa situação onde, se houver uma solução sem destruição adicional da capacidade instalada de produção, você poderia ter uma recuperação relativamente rápida, né? Agora, se o Trump de fato cumprir a ameaça e destruir, como eu disse, a capacidade de exportação do Irã, né, aí sim você teria um cenário onde o preço do petróleo subiria, né, eu acredito, para ao redor de $150 e ficaria lá por um bom tempo. E aí sim você teria, né, isso seria negativo para a economia global como um todo, para o Brasil, para os Estados Unidos, enfim. Né, um choque de petróleo estagflacionário clássico. Né? E aí sim, né, a gente teria uma forte revisão de dados, e eu acredito uma forte reprecificação de vários mercados, porque eu acho, como eu disse, os mercados, na minha leitura pelo menos, ainda estão
né, esperando ou precificando uma probabilidade relativamente alta de ocorrer um taco trade, né, que seria o Trump basicamente percebendo finalmente que ele fez uma grande besteira, né, e mudando de ideia do dia para a noite, né, que ele já fez isso várias vezes enfim, né, quem apoia Trump não tem problema com isso. Pois é. E aí aproveito para te perguntar também, diante desse cenário, tem as discussões com relação ao Estreito de Hormuz, porque o Irã tem, no fim das contas, o Estreito de Hormuz ali para poder negociar e não à toa a gente está vendo como é que está o preço do petróleo, né? A gente ouviu o Scott Bessent falando agora que o ideal seria que os Estados Unidos controlassem o Estreito de Hormuz. A gente sabe que, enfim, para além da questão política e dessas discussões, o impacto poderia ser outro se, por exemplo, existe um revezamento do Estreito de Hormuz, especificamente, diante da importância dessa pequena região para o petróleo, né? Especificamente para esse cenário. Como é que você enxerga isso também, Tony? Para os americanos controlarem aquilo, eles teriam que invadir o Irã, né, e segurar aquela parte do Irã que faz a outra face do estreito. Não vejo isso como sendo politicamente viável. A longo prazo, de novo, pode haver algum tipo de intervenção militar temporária, né, e os Estados Unidos de fato está levando, né, soldados que são especialmente, né, os Marines, que são especializados neste tipo de operação. Então, eu acho que eles estão olhando para algum tipo de, talvez, uma tomada, né, uma tomada das ilhas ao redor do Estreito de Hormuz, que são usadas pelo Irã efetivamente para controlar o estreito, junto com uma operação ligada à ilha de Kargan, né, que é onde, de novo, 90% da produção iraniana é escoada, e talvez né, um cenário mais provável, a meu ver pelo menos, seria que eles tomariam o controle da ilha para controlar as exportações sem destruir a capacidade instalar. Então não seria uma operação de você simplesmente bombardear tudo aquilo, né, porque teria esse efeito nefasto sobre a produção, a oferta global de petróleo por muito tempo. Aí os americanos basicamente estariam, né, atirando contra a própria cabeça, obviamente danificando muito o Irã, mas eles mesmos também. Mas se eles tomarem controle da ilha, eles podem barganhar mais pesadamente contra os iranianos, né? E forçar eles à mesa de negociação. Então, acho que esse é um cenário, né, que não pode ser descartado, mas é um cenário que, no curto prazo, né, levaria a um aumento muito grande da volatilidade e da incerteza, porque, obviamente, os iranianos não aceitariam isso de uma maneira passiva, muito provavelmente. E aí sim você poderia ter um pico de preço de petróleo, né, para aquele patamar que eu acho que é mais condizente com a corte de oferta que já ocorreu, que é US$ 150. E aí, obviamente, isso teria efeito muito negativo sobre o mercado. Então, como eu disse, eu acho que a gente ainda está no momento, né, num momento muito delicado, né, e certamente é bem possível, né, que a situação pode piorar muito mais. Obrigada, viu, Tony, pela conversa e boa semana para você por aí. Boa sorte a todos nós. Boa sorte.